Anti-Espiral vs Anti-Monitor. Vou analisar os poderes e habilidades e definir quem venceria uma batalha até a morte e o porquê. Assista o vídeo. No vasto espaço existe um ser colossal que basicamente é o próprio espaço. No universo, há muito a ser explorado. Os cavadores sabiam disso. O que eles não sabiam era a existência de um ser muito além dos outros, o Anti-Espiral. A raça de Anti-Espirais é uma raça de misteriosos seres humanoides que se selaram em um estado de animação suspensa. E a consciência coletiva da raça tomou forma para derrotar a ameaça dos seres espirais, que podiam causar a destruição do universo. Pensa em um cara super poderoso. Anti-Espiral percorre incontáveis galáxias como quem dá alguns passos em seu quintal. Enquanto Gurren Lagann mal termina de ligar seus reatores, Anti-Espiral já está em outro ponto do cosmos. Em batalha com Gurren Lagann, Anti-Espiral se move em velocidades absurdas. A equipe de Gurren Lagann já mostrou reflexos extremos, desviam de rajadas que atravessam galáxias em menos de 5 segundos. Ainda assim, Anti-Espiral os acompanha passo a passo, contrariando até as leis da física mortal. O auge de sua velocidade não se limita ao espaço. Anti-Espiral transcende o próprio tempo, e seu corpo não está limitado ao tempo e à gravidade, movendo-se e atacando em intervalos onde passado, presente e futuro colidem. Portanto, sua velocidade é basicamente infinita ou maior. Qualquer artimanha de sorte ou destino simplesmente não funciona contra o Anti-Espiral. Manipulação de probabilidades e a casualidade é inútil, pois sua existência opera fora das leis das probabilidades e relações de causa e efeito. Nem rajadas conjuntas da equipe de Gurren Lagann, cujo mestre ultrapassava o tamanho de galáxias inteiras, sequer arranharam o corpo do Anti-Espiral. Em combate direto com Simon, ele lutou até a total exaustão, uma paralisia de forças, que quase resultou na derrota de Simon. Somente o feito de pura determinação e um espírito de combate inimaginável pôde mudar o embate. Anti-Espiral é difícil de derrotar. Sua forma corporal é feita de ideias e memórias. Não há matéria viva vulnerável, só energia mental que transcende a destruição física. Mesmo quando completamente dissolvido, Anti-Espiral reconstrói cada átomo de sua essência em questão de instantes. Não se deixe enganar pela natureza mental. Em um confronto direto, ele igualou fisicamente ao próprio Gurren Lagann, causando explosões colossais que abalaram realidades, e ainda assim permaneceu firme. Anti-Espiral não conhece fraqueza. Ele é a personificação da mente coletiva, imune a probabilidades, armas e até ao fluxo do próprio tempo. Sua força é descomunal. O único golpe do Anti-Espiral é tão devastador que pode afetar o Gurren Lagann, a ponto dele virar uma galáxia como efeito colateral. O Anti-Espiral pode destruir muitas galáxias com um golpe no mecha. O que tiver na frente simplesmente é varrido. Mesmo sendo uma entidade feita de puro pensamento, Anti-Espiral demonstrou força física suficiente para empurrar a Giga Drill Break, uma energia espiral tão colossal que seu tamanho fazia o corpo do Anti-Espiral permanecer minúsculo. Agora imagine, o corpo base do Anti-Espiral já é maior que o próprio universo. Mesmo assim, o Giga Drill Break, comparável à espiral do Super Tenji Toppa Gurren Lagann, pode ser manipulado por ele como se fosse leve. A mente dele é tão poderosa que pode mostrar até o futuro para alguém do nível dele. Afinal de contas, ele é uma consciência coletiva. Ele pode construir um mecha do tamanho do Gurren Lagann do nada se ele quiser. Mesmo sem atingir seu ápice, Anti-Espiral invoca explosões do calibre de um Big Bang, simplesmente girando suas espirais de energia, recriando universos inteiros em segundos, que é possivelmente 11D. Ele ergue um labirinto que se ramifica em infinitos universos. A cada passo do oponente, surge uma nova realidade. Nele, até entidades 11D se perdem, atoadas em espirais de infinitude. O universo do Anti-Espiral é um espaço-tempo à parte, uma dimensão de bolso fora de todas as memórias e cronologias. Um espaço que oscila entre as membranas da 10ª e 11ª dimensão, correspondendo a uma realidade dimensional 10+1, que é infinito. Sem estar no seu auge, ele já poderia transcender levemente o tempo com suas espirais. No embate final, ele se igualou completamente ao Super Tenji Toppa Gurren Lagann, o mecha maior que o próprio conceito de dimensão e tempo, perdendo apenas por um detalhe ínfimo: quando o sinal do infinito brilhou. Em resumo, o Anti-Espiral não é apenas poderoso, ele é o infinito personificado, um ser cuja vontade testa e destrói universos à vontade. Se existe uma coisa que a DC sabe fazer nos quadrinhos, são as crises, os grandes eventos. A DC manda muito bem nos quadrinhos, já não posso dizer o mesmo de séries e animações. Enfim, o multiverso era infinito com infinitas possibilidades, porém surgiu alguém que queria remodelar a existência, o filho da dona, o Anti-Monitor. A propósito, se inscreva no canal para não perder as próximas batalhas, ok? A durabilidade do Anti-Monitor é simplesmente absurda. Mesmo estando extremamente enfraquecido, ele conseguiu aguentar um ataque que teria poder suficiente para obliterar
toda a Via Láctea. Também foi capaz de suportar um ataque combinado de membros de todas as tropas dos Lanternas, com exceção apenas dos Lanternas brancos e negros. Além disso, resistiu a um ataque conjunto, formado por vários Guardiões dos Lanternas Verdes, seres que sozinhos já representam uma força colossal no universo. Mobius, que é a verdadeira forma do Anti-Monitor, chegou até a derrotar esses Guardiões com facilidade, o que só reforça o nível ridículo de seu poder. Seu corpo, após a morte, foi tão valioso energeticamente que serviu como bateria para alimentar os Lanternas Negros. Durante os eventos da Crise das Trevas, ele ainda suportou o ataque direto de um grupo inteiro de heróis, todos lançando seus poderes máximos contra ele. Também aguentou vários socos de massa infinita do Flash, golpes tão insanos que o lançaram pelo próprio multiverso DC, fazendo atravessar diversas terras quase simultaneamente. A velocidade e intensidade dos Flashes nessa ocasião foi tão extrema que eles chegaram a formar uma espécie de cúpula na cosmologia DC, correndo por todo o multiverso e passando até por camadas abstratas como as esferas dos deuses e as esferas dos monitores. O Anti-Monitor também foi capaz de enfrentar o Darkseid com a equação antivida, em sua versão amplificada, considerada o ser mais poderoso entre todos os mundos naquele momento. Aguentou um ataque de uma formação completa de heróis pré-crise, todos lutando com força total para derrubá-lo. Mesmo depois de sair profundamente enfraquecido de sua batalha contra o Spectrum, ele ainda resistiu a uma nova investida de outro grupo de super-heróis pré-crise. No fim das contas, para que fosse derrotado, foi necessário um espectro impulsionado pelo poder combinado de vários magos e até um ser da quinta dimensão, e mesmo assim, os heróis da era pré-crise ainda precisaram atacá-lo repetidas vezes para conseguir vencê-lo. A energia do Anti-Monitor é tão poderosa que foi capaz de reverter a Mulher Maravilha à sua forma original de nascimento, algo que transcende completamente as leis naturais. Deadman, que normalmente consegue possuir qualquer ser vivo, simplesmente não consegue entrar no corpo do Anti-Monitor. Mesmo estando fora dos limites do universo, ele conseguiu controlar Oa, o planeta que serve como centro de comando da tropa dos Lanternas Verdes. E não para por aí, ele também consegue manipular a mente de outras pessoas, mesmo estando fora do próprio multiverso, um feito que desafia completamente as regras da existência. Até o próprio pirata psíquico, conhecido por sua habilidade de influenciar mentes e viajar por regiões além do multiverso, foi afetado pela presença do Anti-Monitor. Além de tudo isso, ele também possui a capacidade de viajar no tempo, o que o torna uma ameaça não só em escala universal ou multiversal, mas também temporal. O poder do Anti-Monitor é tão colossal que ele conseguiu derrotar facilmente vários heróis, incluindo o Superman da era pré-crise. Vale lembrar que o Superman pré-crise era tão absurdo que conseguiu quebrar as bordas do infinito apenas voando, e também já fez coisas completamente fora da realidade, como usar asteroides para escrever uma mensagem gigante no espaço. Esse mesmo Superman foi derrotado pelo Anti-Monitor, que também destruiu o satélite do Monitor, uma estrutura que existe além da matemática convencional. O Mobius chegou a empatar em uma batalha com seu irmão, o Monitor, por nada menos que 1 milhão de anos. Ele também tem a capacidade de absorver seu próprio universo de antimatéria, e esse universo não era algo pequeno. Ele tinha proporções comparáveis ao tamanho de todo o multiverso. Sua antimatéria era tão poderosa que poderia ferir até mesmo o Superman, além de ter o potencial de aniquilar tudo em sua frente. A armadura dele é quase invencível para qualquer herói. Ela foi projetada para conter a energia de antimatéria de seu corpo. Porém, se danificada, sua energia vital começa a vazar, o que pode deixá-lo vulnerável. Mesmo assim, ele foi capaz de enfrentar o espectro em sua forma mais poderosa, amplificado por diversos magos, e até pelo poder de um ser da quinta dimensão. E o espectro base já é considerado um aspecto direto da própria presença, uma das entidades supremas do universo DC. O Anti-Monitor consumiu todo o multiverso, restando apenas 5 terras após seu ataque devastador. O plano original era usar o seu cérebro astral para destruir o multiverso sombrio, que é uma contraparte distorcida do multiverso tradicional. Inclusive, isso já foi confirmado diversas vezes nos quadrinhos. A Perpétua, uma das entidades mais antigas da cosmologia DC e a mãe de Mobius, criou universos infinitos dentro do multiverso, e até mesmo o multiverso dos Novos 52 já é considerado potencialmente infinito. O Anti-Monitor é um ser da sexta dimensão, uma dimensão superior até mesmo à quinta, já que nem mesmo os seres da quinta dimensão, como o Sr. Mixplic, conseguem compreender totalmente o que existe lá. A própria Perpétua afirmou que o Anti-Monitor colocou o multiverso de joelhos. Foi ela quem o usou para iniciar a crise e remodelar toda a existência. E no fim, as ações do Anti-Monitor resultaram na destruição completa de um multiverso infinito. E ele ainda é comparável ao Forjador de Mundos, que criou o Hipertempo, uma estrutura à parte do multiverso e que contém infinitas linhas
linhas temporais. Ele é de fato um desafio para todo o multiverso. O Anti-Monitor, depois de devorar múltiplos universos, sente que algo está rasgando as dimensões e vindo até ele. Essa presença é algo diferente para o Anti-Monitor, que o faz ficar em alerta. E de repente surge diante dele o Anti-Espiral, que aparecendo pergunta: "Quem é você?" O Anti-Monitor diz: "Eu sou aquele que irá remodelar a existência e reverterá tudo à antimatéria." Então o Anti-Espiral responde: "Interessante, mas isso não vai acontecer, pois eu que irei controlar tudo." Então, sem pensar muito, o Anti-Espiral simplesmente dá um soco tão potente no Anti-Monitor que o faz se chocar contra uma galáxia que é instantaneamente obliterada pelo impacto. Anti-Monitor, furioso, cresce a tamanhos que ultrapassam galáxias. Segura o Anti-Espiral em suas mãos e, gritando com ele, usa sua energia de antimatéria que, além de causar destruição sem precedentes no universo, desfaz a forma física do Anti-Espiral. Mas ele ressurge e também cresce e fica do mesmo tamanho e parte para cima do Anti-Monitor. Usa seus disparos, mas isso não dá resultado. O Anti-Monitor tenta usar sua manipulação do tempo, mas é inútil. O universo já não está aguentando mais e as paredes da realidade já começam a rachar. Anti-Espiral então prende o Anti-Monitor em seu labirinto multiversal. O Anti-Monitor até tenta sair, mas é inútil. Então ele decide devorar cada realidade. E vendo o que o Anti-Monitor estava fazendo, o Anti-Espiral desfaz o labirinto e invoca sua Giga Drill Break. O Anti-Monitor fica chocado com aquilo e decide usar sua energia total. Ambos vão com tudo. O impacto é tão devastador que as realidades são destruídas uma após a outra, até surgir o sinal do infinito. Em um momento, o Anti-Espiral consegue atingir e quebrar a armadura do Anti-Monitor. Mobius sente que era o fim, e mesmo tentando atacar, ele acaba sendo pego pela Espiral e morre. Depois disso, o Anti-Espiral está no vazio, pronto para criar universos e perpetuar sua raça, sem o perigo da antimatéria. A batalha mortal foi muito destrutiva, mas o Anti-Espiral vence e aqui está o porquê. Ambos têm um poder que transcende o tempo. Porém, o Anti-Espiral é mais poderoso, de uma forma geral, e poderia aguentar os ataques de Mobius, fora que o Anti-Monitor tem um ponto fraco. Se sua armadura for danificada, ele poderá ficar vulnerável. Foi assim que a Supergirl quase o matou. E o Anti-Espiral tem total condição de fazer isso, e com a sua Giga Drill Break, ele poderia finalizar o combate. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é o Anti-Espiral.